Maria Rosa, como foi sua vida durante a Guerra do Contestado? Durante aquele período, nossa vida na fazenda próxima às montanhas ficou muito difícil. A guerra trouxe muitos problemas, como ataques frequentes das tropas do governo. Isso nos fez viver com muito medo. Mas, ao mesmo tempo, a guerra nos uniu com outros moradores da região e criamos laços de solidariedade e apoio que nos ajudaram a enfrentar as adversidades. Maria Rosa, quais foram os maiores desafios que você e sua família enfrentaram durante a guerra? Os desafios foram realmente intensos. Além do perigo constante dos confrontos, enfrentamos a escassez de alimentos e recursos básicos. No início, em nossos redutos não tinha fome, mas lá por volta de 1915, as coisas ficaram mais feias. Comida era difícil de encontrar, e muitas vezes tínhamos que nos contentar com frutas do mato, quando tínhamos chances de encontrar. Muitas vezes lambíamos nosso próprio suor para ter algo de sal em nosso corpo. Isso nos forçou a aprender a ser criativos e a valorizar cada recurso que tínhamos. Maria Rosa, você teve um papel ativo na guerra? Sim, eu me envolvi cuidando dos feridos e ajudando a preparar comida para os combatentes. Mas eu fui ocupando o lugar de líder. Passei a receber as mensagens do monge igual Teodora, mas diferente dele, eu repassava as ordens diretamente para o grupo. Junto comigo na liderança estava Elias. Foi uma época em que todos faziam o que podiam para sobreviver e resistir. Explique como a Guerra do Contestado afetou sua vida após o término. A guerra deixou cicatrizes profundas. Perdemos muitos amigos e familiares queridos durante aqueles anos difíceis. Não é fácil ver uma criança morrer de fome ou então ser degolado de forma fria pelos militares, de forma tão covarde. Após o término da guerra, ainda fomos perseguidos pelos jagunços. Fomos caçados igual bicho. Foi um processo árduo, mas também nos trouxe um senso renovado de comunidade. Não perdemos a fé no monge. Nossa cultura sobrevive e precisamos ter esperança para o futuro. Mas não existe futuro sem luta. Como você se sentiu em relação às tropas do governo que combatiam os sertanejos? Houve momentos de diálogo ou trégua? Sempre chegavam destruindo e matando, sem dó nem pena. Não tinha diálogo. Para nós sobrava somente matar ou morrer. O entrevero entre nós e eles era violento. Usamos a natureza e nossa inteligência contra um grupo de homens muito bem armados. Mas teve um capitão que se aproximou de nós e entendeu a nossa realidade. Foi o capitão Matos Costas. Esse sim entendeu que nós éramos atacados e que apenas estamos buscando nosso direito de viver. Mas infelizmente esse coronel foi morto por um grupo de sertanejos que não reconheceram ele no entrevero que aconteceu em São João. Durante a guerra, como as mulheres desempenharam um papel na comunidade? Nós herdamos dos indígenas a força da mulher, e isso era muito presente na região antes, durante e após a guerra. As mulheres tinham o papel de benzedeiras parteiras, e na guerra exercíamos o papel de liderança. Nossa força está representada em Querombina, Teodora, Chica Pelega, entre tantas outras que a história não cita nomes. Mulheres fortes e guerreiras, que se doaram na busca de uma sociedade diferente daquela desgraça que vivíamos. Como foi a vida cotidiana na fazenda durante a guerra? E como vocês lidaram com a escassez de alimentos? Era desafiadora. A escassez de alimentos nos obrigava a ser criativos na cozinha, utilizando o que tínhamos em nossa fazenda. Plantávamos vegetais e criávamos animais para sobreviver. Havia um grupo de homens que atacavam as grandes fazendas e traziam para os redutos animais, grãos e outros. Mas no final do conflito em Santa Maria, a fome era um personagem comum nos redutos. De lá não saía mais. Por isso, Adeodato muitas vezes tomava atitudes extremas para não ver crianças e idosos morrendo de fome de forma tão dolorida. Houve alguma experiência pessoal que a marcou profundamente e que você gostaria de compartilhar? Dolorido foi a lembrança de Itacoruçu. Quando lá nos reunimos, tudo era partilhado. Vivíamos bem.
Vivemos o ensinamento do monge: quem tem mói, quem não tem mói também. Mas isso incomodou os poderosos, até que nos atacaram. A primeira vez saímos vitoriosos, mas o segundo ataque foi aterrorizante. Era uma noite de chuva quando percebemos que estavam nos atacando. Os homens não estavam, pois tinham ido para Caraguatá. Tinha somente crianças, idosos e mulheres. O cheiro de carne queimada, pedaços de crianças espalhados, mulheres chorando a morte dos filhos e recebendo tiro no peito. Essa memória não sai de minha cabeça. Vejo os olhos e ainda posso ver o desespero, e ouvir os gritos e sentir o cheiro de carne humana queimada. Maria Rosa, como você define a guerra do contestado? Genocídio, extermínio. Tiraram nós de nossas terras para dar elas para os europeus. Trataram de tirar nós nossas terras como tira carrapato dos gados. Não teve guerra, teve extermínio, pois eram 7.000 homens do exército bem armados contra homens, mulheres e crianças, armados com paus e pedras, e algumas armas que nem se comparava à artilharia pesada dos peludos. Maria Rosa, o monge ajudou na guerra? Sim, se não fosse por ele, não teríamos vencido 12 incursão do exército. Era ele que, por meio das virgens e meninos Deus, que indicava o que deveríamos fazer. Tínhamos fé que ele iria ressuscitar e o exército encantado de São Sebastião nos conduziria à vitória. Mesmo depois de tanta tragédia, ainda temos fé em João Maria, que tanto nos ensinou e nos protegeu nos entreveros.